de encontro, de bate-papo, de conversa. Vocês estavam aí esquentando o coração com essa música épica que eu escolhi para essa noite maravilhosa que a gente vai ter agora. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Eu sei que tem gente conhecida por aqui, tem gente de Goiás, de Brasília, gente de Minas Gerais, das caravanas aí que vieram prestigiar o nosso encontro. Então, desde já, eu agradeço muito a presença de vocês. Nós, da agência e da operadora, agradecemos muito a presença de todos vocês, né? A confiança que vocês depositaram na nossa agência, nesse evento. Esse evento é o Futuro com Qualidade de Vida, onde a gente vai abordar aí alguns temas que como a gente divulgou essa semana para vocês. Abordaremos aí a saúde na área espiritual, questões de fé, depois a nossa saúde mesmo, com o nosso bate-papo com o médico, uma psicóloga e depois a nossa parte, para concluir, a parte da nossa alimentação, com o papo com a nossa nutricionista. Muito bem. De onde surgiu tudo isso, né? Antes de começar o nosso bate-papo, explico, né? Ambientalizo vocês, né? De onde surgiu essa nossa ideia. Muito bem, vocês sabem que a gente está aí num tempo muito complicado, né? Desde março do ano passado, né, quando, né, estourou essa pandemia, nós fomos colocados dentro das nossas casas, né, enfrentando um vírus e uma situação que fugia totalmente das nossas mãos, né, uma situação muito nova, diferente de tudo aquilo que a gente já tinha vivido até hoje, né? Os mais velhos ou os mais novos, não importa, é novo, é uma novidade e cheia de desafios. E nós, como agência de viagens, a gente está aí sem poder, né, executar os nossos grupos, executar as viagens que nós sempre fazíamos, e temos aí que se reinventar para estarmos próximos, né, dos nossos peregrinos, dos nossos viajantes, e por isso vão surgindo ideias, né, como é esse evento, para estar próximos de vocês e ajudar, né? Imagina que quando a gente foi colocado dentro de casa, a gente está aí consumindo notícias, dicas, tutoriais de um monte de coisa na TV, e aqui a gente encontra também na internet o modo de colaborar com um conteúdo muito conciso, muito robusto, para poder realmente ajudar nessa qualidade de vida que a gente sonha e quer que todos vocês tenham, né, na vida de vocês, na vida dos seus familiares, tá bom? Então, é nesse contexto que a gente dá a abertura, né, desse evento online, Futuro com Qualidade de Vida. Aqui na reunião, nós temos presentes os nossos colaboradores, né, da Peregrinos Viagens, alguns da Itiquira também. Temos a Maiara, a Ângela, a Francine. Não sei se os outros estão por aí, mas os que estão aparecendo aqui na minha tela, não aparecem todos. E muito bem. Vou passar aqui a palavra para o Altair, né, que é o nosso diretor, e ele vai dar aí também as boas-vindas, se apresentar e falar um pouquinho com vocês antes de nós darmos início aí ao nosso evento, tá bom? Com você, Altair. Então, que legal, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês, pelo carinho que vocês têm pela Peregrinos, pela Itiquira, pelos nossos colaboradores, principalmente pela participação, pela motivação que vocês fazem acontecer a cada dia no nosso trabalho, na nossa busca, na nossa labuta. O nosso trabalho, ele acontece também pela presença de vocês, ele é conhecido também pela presença de vocês. E nós também nos tornamos conhecidos pela presença, pela indicação, pelo carinho de vocês. Eu costumo dizer que a Peregrinos, a Itiquira, a nossa empresa, ela é privilegiada, porque ela é motivada sempre por um grande grupo de pessoas que nos apresentam, que nos indica, e que principalmente nos motiva para continuar buscando. Então, nós somos conhecidos, claro, pelo nosso trabalho, pela nossa descoberta desse nicho de mercado, mas nós também somos conhecidos pela indicação de cada um de vocês que vem, que aprecia, que acredita, que torce e que proporciona o nosso trabalho acontecer. Então, nesse momento, nós queremos fazer uma troca com vocês. Queremos apresentar uma proposta, queremos apresentar um modo de viver, né, que
cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida, da nossa autoestima, nos colocar na condição de sermos saudáveis. E em sermos saudáveis, poder olhar para frente e acreditar na capacidade de cada um de nós. Então, esse trabalho que nós estamos preparando, que nós preparamos, e agradecer em modo especial aos nossos parceiros, hoje em modo especial ao Padre Cleito, que é um grande parceiro nosso, que já viajou, né, com a gente. Eu tive o privilégio de fazer essa viagem com o Padre Cleito, né, uma experiência muito legal. É uma pessoa também muito imbuída da capacidade de discernimento, de nos mostrar também de como nós devemos acreditar em cada um de nós. Então, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que está aqui, agradecer aos meus colaboradores, de modo especial aí, a Francine, a Ângela, a Maiara, o Adalberto, a Thalita, e a Maiara e o Murilo, que estão comigo na frente desse projeto que nós elaboramos e estamos aqui hoje com essa proposta para vocês. Então, nós já tivemos outras experiências, como foi o curso de inglês, foi muito legal, muitos estão aqui, né? E agora nós, com esse momento, queremos estar junto, nos fazer presente junto com vocês. E com vocês, nós queremos continuar caminhando, porque juntos nós somos mais fortes, porque juntos nós conseguimos acreditar na capacidade do outro que é colocado ao nosso lado e nos condiciona a olhar para frente. Então, muito obrigado, em modo muito especial hoje ao Padre Cleito, que vai nos conduzir nesta noite. Perfeito, Altair, muito obrigado pelas suas palavras. E sem mais delongas, né, como o Altair falou, hoje a palavra e aí a condução desse encontro é com o Padre Cleiton, e não vou falar mais nada aí sobre ele, vou deixar que ele se apresente e já assuma aí, Padre, o conteúdo e as informações que o senhor veio trazer para nós, e entre nós vamos conversando. Antes de começarmos, pessoal, eu gostaria que, acho que todos os microfones estão mutados, sim, mas não abram para a gente não ter interferências e barulhos de fora. A câmera você pode deixar aberta, que a gente gosta de ver vocês, fiquem tranquilos. E depois, se vocês tiverem comentários, dúvidas, algumas, né, o que vocês gostariam de falar, as mensagens aí, elas estão para isso. A Maiara, ela vai monitorar essas mensagens e passá-las no final para nós. Então, Padre, né, o encontro é todo seu e muito obrigado. Joia, Murilo, muito obrigado. O Altair dizia que a Peregrinos ela vai sendo conhecida pela palavra de um que passa para o outro. E eu conheci a Peregrinos justamente pela Cidinha, numa reunião do Conselho da Catequese no estado de São Paulo, né? É o Regional Sul 1, e assim, depois conheci o Altair, a gente fez a peregrinação e foi uma experiência maravilhosa, uma alegria a gente estar aqui. E tem muito a ver com o que a gente vai conversar, olhar a nossa vida também como uma peregrinação, como uma grande descoberta, uma grande busca, né? Eu não vou me apresentar muito assim, porque às vezes a gente apresenta as coisas que nem são as mais importantes da vida, né? Eu gosto, por exemplo, de dizer que eu sou São Paulino, isso é o primeiro item, mas outras coisas vocês vão descobrindo depois, tá bom? E aí a gente se concentra no assunto. Quem quiser o meu Instagram, está aí bem visível, @Padre Cleiton Silva, e depois a gente pode continuar a conversa pelas redes sociais. O nosso encontro ele tem uma introdução e 2 assuntos. Porque como a gente vai falar de esperança em tempos difíceis, então a introdução que a gente tem que se fazer é o seguinte: quando a gente passa um tempo difícil, esse tempo ele está dentro de um problema ou do mistério. Não se preocupem que eu vou tentar explicar a diferença entre essas coisas. Depois, como que a gente identifica um tempo difícil? Tempo difícil é sinônimo de tempo ruim? Tem momentos da vida que são extremamente difíceis e são de grande valia para a nossa existência, para a nossa identidade, para tudo aquilo que a gente deve se tornar e que ainda não descobriu que tem que se tornar. E o tempo difícil ajuda a gente a descobrir. E depois olhar, então, o segundo bloco, olhar a esperança e como é que ela deve se desdobrar na vida da gente. Tá? Então, vamos começar pelo primeiro ponto, a diferença entre mistério e problema. Quando alguma coisa tira a gente muito do sério e deixa a gente assustado, deixa a gente mal, deixa a gente para baixo, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é: eu estou diante de um problema
ou estou diante do mistério. Não estou falando nem de um mistério. Não é livro de Sherlock Holmes ou Agatha Christie. O que é o mistério? É aquele limite da nossa existência que a gente nunca vai encontrar resposta plena para isso. Por exemplo, pandemia, coronavírus, Covid. Tudo isso que me traz como dificuldade, como tempo difícil. Eu estou lutando contra um problema, então, por exemplo, uma doença, que a gente sabe mais ou menos como ela se comporta, que a gente sabe mais ou menos como a gente pode se contaminar ou contaminar outros. Então, isso é um problema. Ou eu estou lutando contra a morte. A morte não é um problema, a morte é um mistério. Se eu não morrer de Covid, eu vou morrer de câncer, eu vou morrer atropelado, eu vou morrer de bala perdida, uma hora eu vou. Até para quem, né, tem às vezes alguma situação mais difícil com o tema da morte, geralmente no mundo, quase que 80% morrem de uma morte já avisada, anunciada e tudo mais. 20% é que tem sorte de não morrer assim, mas morre com uma bala perdida, um acidente em casa, alguma coisa desse tipo. Então, se o nosso problema for o mistério, não adianta, né? Ele faz parte de um limite da nossa existência. Se eu estou enfrentando, por exemplo, uma situação dentro do casamento, o problema é que, como casal, a gente perdeu a capacidade de dialogar, a gente começou a entrar numa jogada de vício, de se maltratar, né, coisa, ou a gente está diante do mistério de que o outro nunca vai me completar plenamente, de que o outro nunca vai me entender plenamente. Então, quando a gente consegue aprender a fazer um pouco dessa separação, a gente já pode se concentrar, não no mistério, porque ele sempre vai acompanhar a gente. Há poucos dias alguém estava desabafando que andava muito triste. E aí a pessoa imaginava que estava triste por causa das coisas que ela estava passando na vida. E eu disse, tenta olhar se houve momentos de tristeza quando tudo estava indo muito bem. A tristeza tem alguma coisa a ver com o mistério também. E até em momentos de muita alegria, de muita conquista, de vez em quando a tristeza bate no coração da gente. Então, se eu percebo que algumas coisas têm a ver com o mistério, eu só posso administrar, eu só posso conviver, só posso acolher e, dependendo do estágio de fé, só posso abraçar também. E aí a gente fala abraçar a cruz, carregar a cruz e assim por diante. Mas se eu estou diante de um problema, aí problema tem uma outra direção. Problema é uma coisa que mais ou menos tem momento de começar e momento de terminar, que de alguma maneira vai ter solução. Por exemplo, o meu relacionamento com o meu marido, com a minha esposa, está problemático. Tem solução. Ou a gente melhora ou a gente vai cada um para um lado. Mas vai ter solução. Não precisa se arrastar uma eternidade toda. Eu estou vivendo uma dificuldade, eu como pároco, por exemplo, sei lá, dentro da minha comunidade. Bom, problema tem que ter solução. Ou eu não sou para isso, ou eu não sou para essa comunidade, ou a metodologia que tal. Quando a gente aprende a separar essas coisas, a gente pode dar outros passos. Então, se eu estou vivendo um período difícil, vamos olhar melhor. Estou diante de um mistério e querendo controlar o que é impossível, ou estou diante de alguma coisa que eu posso dar um direcionamento um pouco melhor. Quando a gente fala do tempo difícil, e aí a gente já no começo eu mencionava um pouco essa pergunta, nem sempre difícil significa ruim no conjunto. Tem muita coisa difícil que era difícil justamente para reorganizar a nossa existência. Agora, um tempo difícil, ele faz duas perguntas para a gente. E quais são essas duas perguntas? Para onde você está indo? Ou para onde você queria ir? Onde é que você está? Então, o tempo difícil sempre traz uma pergunta sobre a orientação da nossa vida. E é nesse sentido que eu dizia, né, que o encontro de hoje ajuda a gente a pensar tanto, por exemplo, a vida como uma peregrinação e tudo que, até uma caminhada que a gente faz em volta da casa da gente, pode abrir algumas reflexões muito interessantes. Então, a primeira pergunta é essa, a direção. Para onde você vai? Ou para onde você não está querendo ir? Ou em que momento que você está que está aí parado e não quer ir para lugar nenhum? Mas a segunda coisa importante que o tempo difícil ele questiona é com o que você conta? Ou sobre o que você apoia a sua vida?
sobre o que você apoia a sua existência. Olha que engraçado a gente pensar, né? A gente olha uma situação de pandemia e pessoas que ficaram em casa, pessoas que tiveram que sair para trabalhar, seja como for, mas a pandemia, como tempo difícil, então, ela não é um mistério, é um problema que a gente pode encontrar caminhos para solucionar. O mistério, sim, é a morte. Então, se eu não morrer de Covid, eu vou morrer de outra coisa. Isso não tem dificuldade nenhuma. Mas como tempo difícil e como problema, ela questiona. Para onde vai a nossa sociedade? A gente viu, por exemplo, alguns direcionamentos de pessoas mais jovens não se importando com os mais idosos, quando na primeira onda parecia que era só um problema de gente mais velha, não é isso? Então, o tempo difícil mostrou para onde a gente estava indo, mostrou a nossa sociedade brasileira, mostrou vários aspectos de outras sociedades, outros países, e também sobre o que a gente contava, sobre o que a gente se apoiava. E você olha, até em aspecto de empreendedorismo, por exemplo, eu acompanho a Pastoral do Empreendedor, e o que foi difícil para algumas empresas pode ter se tornado um ponto de reviravolta e de crescimento para outras, dependendo sobre o que a gente apoia. Então, um tempo difícil, ele faz esse tipo de questionamento. Para onde a gente está indo e sobre o que a gente construiu. Pensa, por exemplo, o tempo difícil de Abraão. Então, Abraão esperava um filho, o filho não vinha. Então, o tempo difícil era o quê? Era a espera. Mas, ao mesmo tempo, para onde ele ia? Ele ia para a experiência de uma realização de Deus, de que ele não iria morrer sem nada. Ele teria um filho, teria um futuro, teria uma posteridade. Mas sobre o que ele se apoiava? Aí ele se apoiava coisas que atrapalharam. Teve um momento que ele se apoiou querendo se apoiar na escrava, né? E teve um filho com a escrava, depois a escrava começou a ficar exibida em relação à esposa, ele teve que mandar embora a esposa e o filho né? Daquela situação. Então, ele se apoiava em coisas que não eram as melhores. E à medida que ele foi trocando esses apoios, a vida dele foi mais consistente. Quando a gente pensa, por exemplo, o coitado do Moisés, né? Moisés, que difícil. Mas também o povo, qual era a direção da vida do povo? Bom, boa parte já estava acostumada a depender do faraó, a comer as cebolas no Egito, já estava, aquela era a vida que tinha. E quando começam a caminhada deserto adentro, teve gente até que teve saudade da escravidão. Então, um tempo difícil, como atravessar o deserto, com tudo isso que significa, o aspecto simbólico, histórico, catequético e tudo mais, mas para onde a gente ia? A gente ia para o que já estava acostumado. Agora que a gente está indo para uma outra direção que não sabe, a gente fica toda hora arranjando encrenca com Moisés. Sobre o que se apoiava? Se apoiava sobre uma relação de dependência com o faraó e que aquilo parecia já estar bom demais. Quando entra para o deserto, tudo isso parece que se perde. É um tempo difícil. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fosse ler, por exemplo, uma passagem bonita do Deuteronômio, é no deserto, no tempo difícil, que Deus faz a gente conhecer o que a gente tem no coração da gente. Faz a gente conhecer as potencialidades que a gente tem, os limites que a gente tem, as amarras que estão na gente. Depois, quando a gente pensa, por exemplo, já estão lá na Terra Prometida e tudo mais, vem os reinos, mas vem junto com os reinos também a corrupção, o afastamento do coração a Deus. O que o tempo difícil é? A promessa tinha se realizado, a terra tinha sido conquistada, o reino tinha sido consolidado, e qual que era a dificuldade agora? A gente não sabe se administrar. Olha que coisa engraçada, né? A gente vê pessoas que, num certo nível, alcançaram, por exemplo, um progresso, um sucesso profissional, econômico. De repente, a família desaba, a autoestima da pessoa desaba, porque, no meio daquilo tudo, não sabiam administrar a própria existência. Eu fico, quando eu faço esses encontros, eu tenho um vício, eu fico olhando para mim, aí depois que eu lembro de olhar para a lâmpadazinha aqui da câmera. Então, perdão isso daí, né? Um pouco do narciso presente na gente. Então, olha que interessante, para onde ia, né? E sobre o que se apoiava. Então, tempo difícil sempre faz essa pergunta para a gente. Pensa, por exemplo, né,
quando existem umas leis de Porter sobre administração, que você é obrigado a olhar quais são as coisas que limitam o teu negócio. Então, o seu Joaquim, lá da padaria, conseguia vender o melhor pão e o mais barato de toda a cidade. Só que ele dependia de um fornecedor só. Mudou a política do fornecedor, alterou a qualidade da farinha e ficou mais caro, mudou o gosto do pão do seu Joaquim e o preço, e o seu Joaquim está perdendo lá para a concorrência. Então, um momento difícil faz, às vezes, você conhecer a direção que você estava dando e, ao mesmo tempo, sobre qual base você construía a sua existência. E assim vai. Tantas coisas. Quando a gente pensa a questão do tempo difícil, sempre lembra, o tempo difícil me traz uma pergunta: para onde eu estou indo, para onde eu estava indo, para qual direção eu estava dando a minha vida, e, ao mesmo tempo, sobre o que eu estava construindo a minha existência. Eu acho que, não sei se o Murilo vai comentar alguma coisa antes da gente ir para o segundo ponto, né, que já é o tema da esperança também. Muito bem, padre. Eu achei muito interessante essa visão do senhor, essa distinção entre problema difícil e mistério. E uma das reflexões que eu queria compartilhar, né, mais ou menos acho que na linha do senhor, né, respondendo essa pergunta, para onde eu estou indo, eu acho que às vezes entra uma questão de muito discernimento, né, de muita paz interior, né, de você, né, de muita calma, para você não se desesperar, e a gente justamente vai falar sobre isso, para realmente saber para onde você vai. Eu não posso sair atirando ou me preocupando ou querendo resolver todos os problemas que existem, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para o nosso tempo de hoje, né? Porque se a gente liga a TV, a gente tem 1000 problemas acontecendo. Entra na internet, tem os outros 1000. Então, quais os problemas eu posso enfrentar? Quais problemas estão nas minhas mãos para serem resolvidos, né? Então, às vezes, a gente não está olhando para a nossa realidade, e sim para a realidade que está muito fora do meu controle. E isso influencia muito dentro da nossa casa, da nossa família. Às vezes, a gente está preocupado com uma coisa, a guerra não sei aonde, a notícia de não sei quem, a morte de não sei quem. Tantas, né, movimentos e coisas que acontecem dentro de nós de preocupação com o exterior, só que às vezes a gente não consegue olhar o problema que está acontecendo de quem mora comigo. Então, acho que é muito importante isso, quando a gente olha para onde nós estamos indo, qual problema enfrentaremos, ver qual problema está nas nossas mãos, né? Que de fato a gente consegue influenciar de verdade. Claro que a gente pode rezar, né, por todas essas intenções e tudo mais, mas às vezes são coisas que fogem, né, do nosso controle. Não sei se o senhor concorda mais ou menos com essa visão, mas foi esse pensamento que veio. O tema do discernimento é legal, né? Bom, o fato de estar falando com vocês não significa que sou o cara mais cheio de esperança em tempo difícil e que saiba toda hora como fazer as coisas com a vida. Então, graças a Deus, eu tenho gente que também me ajuda em momentos em que eu fico meio desorientado. Eu tenho cara de ansioso e sou ansioso, então não vou aqui esconder alguma coisa desse tipo. Mas eu tenho um amigo que ele sempre me lembra do ovo na frigideira. E é uma metáfora que ele aprendeu para me chamar a atenção, assim, a vida da gente a gema, talvez é a única parte da existência que a gente controla. A clara é aquela parte que a gente tenta dar uma influenciada, mas sempre sai um pouco. E a frigideira, o resto, o fogão, a cozinha, tudo, é aquela parte que a gente não tem controle nenhum. E a gente se desgasta demais, às vezes, com as coisas que a gente não vai controlar, ou com aquelas que a gente vai ter pouca influência, e às vezes não valoriza aquilo que está um pouco mais do nosso alcance. O discernimento é um tema importante, porque, assim, como é que a gente pode raciocinar bem? E para tomar uma decisão que seja fruto de um discernimento, e não só do impulso, da raiva. Então, é um tema que, por ele, só vale a pena um encontro para pensar. Por exemplo, os jesuítas, todos os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola são justamente para libertar a consciência daquilo que pode atrapalhar uma boa reflexão e uma boa decisão. Então, é um ponto importante, né? Você vai usar aspectos emocionais para tomar decisão, mas também racionais e outras coisas que podem englobar aí. Nisso, a gente entra no tema da esperança. E a esperança, eu dividi ela em 3 coisinhas, assim, meio que um cabide que dá para a gente pendurar alguns elementos. Primeiro, a esperança sempre tem a ver com uma fé numa promessa de Deus.
Assim a gente lê no catecismo quando apresenta a esperança como uma virtude teologal. É como que uma âncora, é como que uma direção que faz com que assim eu enxergue que quando não estou enxergando, Deus ainda assim está conduzindo as coisas. Então, a esperança ela tem a ver com isso. Eu tenho um relacionamento com Deus, ele tem por mim um tipo de predileção, alguma coisa que ele me conta, e que me conta no Filho dele, no Evangelho, e aconteça o que acontecer, eu vou me manter fiel. Então, a fidelidade lembra aquela frase que o pessoal diz? Mesmo quando estiver com medo, vai com medo mesmo. Não sei o que aconteceu. Tá normal, né? Estão me ouvindo? Joia. Estou te ouvindo. Joia. Então, esse aspecto, assim, é muito interessante a gente pensar. Então, a esperança é alguma coisa que me faz ficar na mesma direção, que eu entendo que seja melhor, independente um pouco das coisas que aconteçam. Mas, por outro lado, por ter essa firmeza de que lá no fundo, e ao mesmo tempo, cada momento, cada passo, Deus me acompanha, a esperança ela também aparece em nós como aquele elemento de resistência, que a gente pode chamar de fortaleza ou de paciência. Geralmente, as pessoas imaginam que o paciente não é forte, mas não é verdade. A paciência é como se fosse um outro lado da fortaleza. A fortaleza indica a resistência, ela indica aquela capacidade de você manter as decisões, mesmo quando venham as contrariedades, e de manter as decisões, mesmo quando as coisas boas também podem nos iludir. Então, a esperança, ela não é só uma coisa que ajuda a gente a atravessar o vale da sombra. Às vezes ela precisa ajudar a gente a atravessar o vale encantado, porque tem gente que pode se perder no vale encantado também, esquecer os propósitos de vida, esquecer as metas que tem, se dar conta e ficar ali simplesmente com o que está acontecendo em volta. A paciência, ela também é uma forma de fortaleza. A palavra paciência na língua grega, ela significa capacidade de suportar as coisas, de ficar por baixo. Eu sempre gosto da comparação com quando a gente está na praia e vem uma onda um pouco mais forte, e o melhor que você tem é se abaixar, porque aí você tem mais apoio. Se você tenta ficar em pé, geralmente a onda ela te desestabiliza e te derruba. Então, tem coisas na vida que quando você se abaixa mais, então, hipomoneu, quer dizer, ficar por baixo, te dá mais resistência, te dá mais solidez. E isso tem a ver com a esperança. Então, tem momentos que a esperança me faz ser forte, então enfrentar as adversidades, ou as ilusões, ou as desilusões, mas às vezes a esperança me faz aguentar um pouco as coisas para que aquele tumulto passe e eu enxergue um pouco melhor. E, finalmente, a esperança, ela também é entender que a gente não é tão dono do caminho. Então, a esperança também é humildade. Quando a gente, no problema, no momento difícil, a gente se pergunta para onde a gente vai ou sobre o que a gente apoia a vida, a esperança também me pergunta, você está disposto a ir numa nova direção? Você está disposto a reorganizar a sua vida sobre um outro valor, sobre uma outra base? Então, esses elementos aqui é uma conversa muito mais para despertar o interesse nesses aspectos, né? Mas gostaria que, para pensar nessa qualidade do futuro, olhar o futuro com coragem, com esperança, com alegria, toda geração sempre tem certeza que ela está fazendo o melhor, quem está vindo depois está lascando tudo, e que ela não encontrou as coisas tão bem assim. Quando a gente lê Cícero, por exemplo, que aí já está quase 2000 anos distante da gente, ele dizia a mesma coisa. Os jovens naquela época estavam pondo a perder e as pessoas não estavam sabendo valorizar os mais velhos. Já dizia. Então, isso é normal, a gente achar que o mundo está acabando com a gente, mas o mundo não vai acabar, pelo menos nesse momento não. E por isso que a gente tem que se armar com os melhores dispositivos para a gente enfrentar o futuro com qualidade. Termino apenas indicando um exercício para a gente pensar, né? A gente tem algumas coisas que desorientam a gente. E aí, tentem imaginar isso daqui, ó, uma cruzinha, tá bom? Eu ia pôr branco e vermelho para lembrar o São Paulo, mas não consegui a cor branca, mas tentem assim. Nós temos 4 direções que tentam tirar a gente do eixo.
você tem na haste horizontal uma direção individual e uma direção social, e isso põe a gente a se perder. Se você se concentrar demais só em você, você perde a capacidade de conviver com os outros. Se a sua vida for organizada para agradar os outros ou para acalmar a opinião alheia, você não vive. Então, o legal é equilibrar quem sou eu e com quem eu estou. Então, o aspecto individual e o aspecto social. Mas depois, na haste vertical, a gente tem no polo embaixo aquilo que é o concreto, o material, né? Um pouco esses dias eu conversava com o Murilo sobre essas questões de marketing digital e tudo mais. Curtir dando paga conta, né? Ter boas amizades com as pessoas não garante o boleto pago no fim do mês, né? Então a gente precisa do material. A gente está aqui, talvez não esteja com fome, já comeu, já bebeu, já tomou um banho, tem a cama para dormir. Então, o lado material ele é importante, mas também o lado transcendente, espiritual, aquilo que não pode ser metrificado. Se a gente se concentra numa coisa demais e perde a outra, a gente não fica bem. E assim, esses 4 pontos, a gente deveria ficar numa relação um pouco mais equilibrada. Tem momentos da vida que a gente precisa ir mais para um lado, tem momentos, mas sempre perceber que essas 4 pontas, essas 4 direções, elas têm que estar bem ajustadas. Os tempos difíceis mostram os desajustes e a esperança faz a gente se colocar um pouco mais no ponto de equilíbrio. Murilo, era isso daqui. Estou nas mãos de vocês para aí os comentários que houver. Muito bem, padre. Vou fazer um comentário também sobre essa parte, né, dessas 3 visões sobre a virtude da esperança. A primeira, ela é a mais importante de todas, né, mas eu vou um pouco para a última, que é essa parte da humildade. A gente precisa colocar no nosso lugar mesmo, saber que nós somos pequenos, limitados, e como a gente falou na outra parte, nós temos controle de poucas coisas, né? Nós não conseguimos influenciar aí nas grandes questões que temos, né? E para isso a gente precisa ser humilde, senão a gente quer abraçar o universo e realmente não vai fazer nada direito, não vai dar conta de muita coisa. Então, muita humildade mesmo para reconhecer o nosso lugar. E aqui eu entro no segundo ponto, a nossa dependência de Deus e a nossa confiança em Deus, né? Nessa parte da esperança. Eu acho que o senhor falou, né? A esperança é a fé nas promessas de Deus. E aqui a gente pode falar abertamente, abrir o coração e lembrar da experiência que nós tivemos esse domingo. Né? Domingo foi o dia da ascensão, né? O dia que o Senhor vai ao céu. E a promessa que o Senhor faz antes de subir ao céu eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu estarei. Né? E essa esperança que o Senhor traz para conversar com a gente, eu acho que se trata disso também, de olhar para essa promessa de Deus e confiar mesmo. Jesus não falou assim, ó, eu vou estar com você até a pandemia começar, depois disso, ó, vocês que se virem. Não é assim, eu só vou estar com vocês nos momentos bons, na alegria. Não, estarei convosco todos os dias. Todos os dias, é uma realidade, é uma promessa, que eu acho que a virtude da esperança que o Senhor traz, né, nesses tempos difíceis pode nos alimentar. Deus está sabendo de tudo. Deus sabe de todas as almas que partiram, Deus sabe todos os que saíram do hospital, Deus sabe de nós que estamos aqui lidando, sabe das paróquias, sabe dos empresários, sabe de tudo. Então, que, né, esse momento, né, como o senhor falou, né, de abrir as possibilidades da esperança, acho que fortaleça muito o nosso coração, né? E disso se trata, né, trazer os nossos viajantes, os nossos peregrinos, para que a gente se fortaleça um ao outro e que a gente saia, né, desse encontro do dia de hoje com a esperança fortalecida. Né, deixo aí para o senhor fazer os seus comentários finais, vocês têm mais alguma coisa, e depois eu passo aqui para os nossos avisos e comentários para a gente encerrar a nossa noite, para vocês aí irem cuidar das famílias de vocês, ficarem tranquilos aí nessa noite de terça-feira. Joia. Eu vou terminar apenas lendo uma meditação que eu gosto bastante. No meu Instagram tem ela, vocês podem procurar lá e ler o texto inteiro, que são chamados Preceitos da Serenidade de São João 23. Se a gente tem problema, um homem que carrega, né, a responsabilidade sobre a igreja, conhecendo tanta coisa, eu acho que tem aí muito motivo também para, às vezes, perder um pouco a serenidade. Então, ele tem esses dizeres aqui, que são como que mandamentos dele, né? Então, diz assim:
tratarei de viver exclusivamente este meu dia, sem querer resolver os problemas da minha vida, todos de uma vez. Terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros, delicado nas minhas maneiras, não criticar ninguém, não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém, senão a mim mesmo. Me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz, não só na vida eterna, mas também neste mundo. Me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que elas se adaptem todas aos meus desejos. Dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, lembrando-me de que assim como é preciso comer para sustentar o meu corpo, assim também a leitura é necessária para alimentar a vida da minha alma. Praticarei uma boa ação sem contá-la a ninguém. Farei uma coisa que não gosto, e se for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não o execute perfeitamente, mas em todo caso vou fazê-lo. Guardarei bem 2 calamidades, a pressa e a indecisão. Ficarei bem firme na fé de que a divina providência se ocupa de mim, mesmo se existisse somente eu no mundo, e ainda que as circunstâncias manifestem o contrário. Não terei medo de nada em particular. Não terei medo de desfrutar do que é belo e não terei medo de crer na bondade. Muito bem. Depois a gente pode compartilhar com vocês, né, toda essa reflexão, pessoal. Muito bem, a gente vai se encaminhar. Antes de nós encerrarmos, né, deixa só eu mudar a minha galeria aqui para eu ver todo mundo. Perfeito, agora sim. Só para trazer um pouco de uma breve reflexão também, pessoal, né, o que uma agência de viagem, né, que uma agência de viagem, uma operadora de turismo, está fazendo com um padre, com uma psicóloga, com um médico, com uma nutricionista, fazendo esse evento sobre qualidade de vida. Por quê? A gente acredita que esses conteúdos sejam importantes e é um modo da gente se reunir, como eu falei no começo. Mas também parte da nossa filosofia de trabalho, onde a gente acredita que o nosso trabalho, aquilo que nós vendemos, o nosso produto, ou seja, nossas viagens, nossos grupos, nossas peregrinações, também fazem parte de todo esse circuito, né, de qualidade de vida que a gente pode ter. Né? Uma peregrinação, vamos imaginar que ela nos fortalece a nossa fé, abre o nosso olhar para as nossas preocupações, mostra o que nós valorizamos e deixamos para trás na nossa casa. Enfim, a gente pode colocar e fazer uma lista aí de benefícios e benefícios de viajar, de peregrinar e tudo mais. Então, não são assuntos, né, quando a gente falar de viagem e qualidade de vida, não são assuntos distintos, né, diferentes um do outro. Então, é por isso que a gente também criou esse evento e também nos próximos encontros, né, no final de cada encontro, depois na quinta-feira agora, eu vou passar a programação para vocês, a gente vai trazer algumas oportunidades mesmo, né? Como que, por exemplo, o mercado de turismo está se reinventando, opções novas de viagem, propostas diferenciadas, vamos dizer que para responder a toda essa necessidade que surgiu no meio dessa pandemia para nós. Uma viagem, sair, peregrinar, conhecer lugares, ter momentos de lazer, de descanso, são essenciais para a nossa qualidade de vida. Então, a gente vai trazer essas oportunidades já se preparando para uma retomada. A gente confia que as coisas vão voltar a acontecer, né, no mínimo de cuidado, claro. A gente está se preparando para isso, tendo treinamentos, informações com os nossos fornecedores. Inclusive, não sei se o Silvio está por aí, mas eu estou vendo a Juliana, que é a nossa parceira, né, aqui da nossa agência, ela é de uma operadora, né, a Juliana Lima, ela representa a Lusa Nova, que é uma operadora parceira nossa, e inclusive a gente vai trazer pacotes desses fornecedores parceiros nossos nos próximos dias, e claro que todo mundo gosta, né, de condições especiais, de promoções e tudo mais, então a gente vai trazer isso também. Então é um modo de nós nos unirmos, nos prepararmos para o futuro e também fortalecer e fazer a divulgação do nosso produto, para que, quando vocês venham a viajar,
lembrem do nosso rosto, do nosso nome da nossa empresa e entrem em contato com a gente quando tudo isso, né, voltar a acontecer com a graça de Deus, né, confiando que Ele está conosco todos os dias até o fim do mundo e inclusive em todas as nossas viagens. Olha que maravilha. Muito bem, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês só para mostrar a programação dos próximos dias. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Um segundinho, senhores. Vamos lá. Agora não tem música épica, não é final de filme, não é, não é nada. Aqui é só um slide tranquilinho. Então, muito bem, ó, e Futuro com Qualidade de Vida é o nosso evento online, sempre às 19h30. Olha que maravilha, não coloquei as datas nesse slide, mas eu lembro de todas. Perdão, gente, falhei. Mas tudo bem. O nosso próximo encontro, hoje nós tivemos, né, com o Padre Cleiton. Depois, na quinta-feira agora, às 19h30, a gente vai ter o Dr. Henrique Pessoa, médico, meu amigo pessoal também, né? E a gente conversou bastante sobre o que nós vamos falar para vocês e tá muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é super simpático, muito alegre, vai ser muito, muito bom. Na semana que vem, nas mesmas datas, terça e quinta, ou seja, 25 e 27 de maio, na terça-feira a gente vai ter a psicóloga Maria Cláudia, também minha amiga, os três são meus amigos, mas a minha amiga, minha madrinha de casamento, inclusive, a Maria Cláudia. Ela é psicóloga, cognitivo-comportamental, ela vai ir aí no centro do nosso comportamento, da nossa atitude e disposição diante das coisas que acontecem ao nosso redor. E depois, fechando o nosso evento, a nutricionista Maria Júlia, que vai falar aí como a nossa alimentação interfere nessa qualidade de vida. Então, se lá na frente, daqui a um ano ou 2 anos, a gente quer ter uma vida melhor, uma vida mais estável, com mais qualidade, com mais saúde, a minha alimentação interfere e eu preciso começar hoje a mudá-la, a transformá-la. Tá bom? Então, essa é a propaganda dos nossos próximos encontros. Eu espero vocês nesses próximos dias, não faltem, façam valer aqui o nosso esforço e também a gente é uma oportunidade de nós nos encontrarmos, tá bom? E aproveito também aqui a oportunidade, né, publicamente, agradeço muito, de coração mesmo, ao Padre Cleiton, que topou, né, falar conosco, abraçou esse evento com a gente, ajudou a divulgar, inclusive rezamos o terço em 2 últimas semanas com ele, então é uma pessoa muito próxima, um sacerdote muito querido. Então, Padre, agradeço muito a sua presença conosco, as suas palavras, e eu tenho certeza que nessa noite a nossa esperança sai muito mais fortalecida, muito mais esclarecida, e bola para frente, né? O mundo é maravilhoso, Deus está conosco e a gente se vê na próxima quinta-feira. Espero vocês na quinta-feira, hein, pessoal? Então, muito obrigado. Deixem um tchauzinho aí para a câmera de vocês. Eu vou finalizar a tela aqui, Mayara, para todo mundo dar um tchauzinho para a tela. Vamos ver. Daí você filma a gente aí. Aê, pessoal, muito obrigado. Até a quinta-feira. Beijo no coração. Quem quiser ligar o microfone para falar um tchau, fiquem à vontade. Boa noite, gente. Altair, um abração. Murilo, Mayara, vocês todos. Boa noite. Deus abençoe, gente. Boa noite, Quinta-feira. Também as Mayara. vizinhas, os vizinhos, os familiares. Boa noite, foi ótimo, parabéns. Boa noite. Obrigado, gente. Parabéns a Uma boa noite todos. a todos.